Muito bem-vindo, bem-vinda! Você está no Palavrão e aqui a gente fala sobre livros. Hoje vou prestar uma homenagem a um dos autores que eu carrego aqui no meu coração, que me formaram o leitor que sou hoje, Rubem Fonseca, e eu converso sobre O Selvagem da Ópera. Não se esquece, estamos aqui no YouTube, então você tem que deixar um joinha pra gente se gostou do vídeo, deixa o seu comentário. O vídeo passado todo mundo comentando, a gente estava falando sobre Graciliano Ramos, então também aproveita, se você não viu o vídeo, assiste. E depois do bip a gente conversa. Você já leu o Rubem Fonseca? Rubem Fonseca é um grande autor, mas aquele cara assim que você não pode deixar de ler, não dá para passar em branco. Rubem Fonseca faleceu o ano passado, aqui no Palavrão e lá no Instagram, no YouTube e no Instagram, eu comentei, falei sobre sua morte, reli um livro que foi muito importante para mim, que é o Buffo Spallanzani, livro marcante do Rubem Fonseca que eu gosto bastante. Outro, Agosto, também é um livro muito comentado dele. Rubem, que tem uma pegada meio policial, isso ele traz de novidade para a literatura brasileira, uma literatura que até metade do século XX, um pouco depois da metade do século XX, estava muito restrita aos temas regionalistas. Então você pegava lá Guimarães Rosa, você pegava Graciliano Ramos, com exceção ali da Clarice Lispector, a gente tem um mundo muito do homem do campo, das questões sociais e tal, e o Rubem Fonseca vem com uma literatura urbana, violenta, saída das páginas dos jornais. Ele, não sei se você sabe dessa história, ele foi delegado de polícia um tempo, por conta que ele precisava ganhar uma grana, precisava casar, na verdade. Eu escutei um podcast esses dias falando sobre a vida dele. Precisava casar, precisava de levantar uma grana e era a coisa mais fácil, mais ali à mão, para ele fazer um concurso público e conseguir um emprego. E foi para lá que ele rumou. Não fica muito tempo, mas a experiência numa delegacia o marca e deixa marcas na nossa literatura. Os personagens do Rubens sempre, ou quase sempre, são detetives ou detetives privados, policiais, e esse submundo ele vai explorando muito bem. Mas a gente vê algumas peculiaridades interessantes nesses personagens, que é a questão da erudição. Eles são detetives que assim têm um gosto por comida, ou gostam de ópera, ou gostam de cinema, gostam de teatro, são muito eruditos. E é muito interessante como a gente vai criando esse mundo do Rubem Fonseca. Esse livro é um livro um tanto quanto diferente. Vai contar a história do Selvagem da Ópera, Carlos Gomes, Antônio Carlos Gomes, um dos maiores nomes da ópera no mundo. Eu não sabia disso, eu não tinha tanta leitura sobre a biografia do Carlos Gomes e eu fiquei encantado com esse livro. Depois fui olhar a crítica, o que o pessoal falava sobre este livro e tudo. Tem um monte de gente que torce o nariz. Eu achei muito, mas muito bom, tanto que eu estou aqui conversando com vocês e tentando os convencer a fazer essa leitura. Adorei, gostei muito. Temos um narrador que é um narrador que não está colocado lá no século XIX, mas um narrador que está buscando escrever um roteiro de cinema. E ele vai contar, ele fala assim, eu vou contar a história do Carlos Gomes fazendo um roteiro de cinema. E ele vai falando, descrevendo as cenas e tal. E a gente vai ficando por dentro dessa vida, uma pesquisa imensa, uma pesquisa muito profunda do Rubem Fonseca. Inclusive tem trechos em que ele fala que ele está em Milão, lugar onde o Carlos Gomes morou por muito tempo, e está ali visitando uma loja, pergunta na loja se tem CD do Carlos Gomes, onde se localiza muitos dos tesouros da ópera do século XIX. Primeiro, vamos contextualizar isso. A ópera é um fascínio no século XIX, tem muita fama, muita gente famosa e que fez o seu nome por conta das óperas. Tanto os maestros, músicos, quanto os cantores, tenores, enfim, era um mercado muito
muito aquecido na Europa e também na corte, no Brasil. Tá? Estamos no século XIX, se você não sabe quem é o Carlos Gomes, né, você só tem que lembrar que 19 horas, né, em todo o Brasil, em todo o território brasileiro, toca Carlos Gomes, né, a entrada de uma ópera chamada O Guarani. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. É a musiquinha da Voz do Brasil, né? Geralmente as pessoas desligam o rádio, mas agora se você não conhece, essa é talvez não, com certeza a abertura mais importante de uma ópera feita por um brasileiro. A história do Carlos Gomes, como é retratada aqui, é a seguinte: ele ascende muito rápido, né? Ele tem uma ascensão meteórica, era realmente um sujeito fora da curva, que sai de Campinas e quer fazer sucesso. O pai fica um pouco contrariado, ele quer fazer sucesso na corte. Vai estudar na Academia de Música Brasileira, vai ganhar os favores de Dom Pedro II. Vocês sabem, Dom Pedro II era um cara muito ligado à arte. Ele tinha 11 anos a mais que o Carlos Gomes. Então o Carlos Gomes tinha 23, e tinha lá uns 24 o imperador. E por toda a vida o Dom Pedro vai estar ligado à biografia, quer dizer, a biografia do Carlos Gomes vai estar ligada à de Dom Pedro. Por conta dessa amizade, ele vai para a Itália, onde vai morar por longos anos, né? Praticamente daí a vida toda dele, vindo para o Brasil só para apresentar os seus trabalhos, para ser reconhecido, para fazer umas visitas, basicamente. E aí é muito interessante, eu não sabia, não conhecia como ele foi prestigiado na Europa. Você sabe que a ópera, né, nós temos alguns nomes importantes, como na Alemanha o Wagner, e curiosamente eu estava lendo um livro na mesma época que esse aqui, ó, né, Eu Sou Dinamite. Vou fazer um vídeo depois sobre esse livro, que é a biografia do Wagner. O Wagner está intimamente ligado à obra, o Nietzsche, desculpa, está intimamente ligado à obra do Wagner. Os dois eram muito ligados no começo da carreira do Nietzsche e depois eles se separam. Bom, então a ópera era o centro desse mundo cultural. Tá? Só para que vocês tenham noção disso e a importância, portanto, do Selvagem da Ópera, do Carlos Gomes. Ele que vai fazer sucesso lá fora. E uma pergunta, né, que o livro responde de certa maneira é: por que então hoje a gente não fala tanto, a gente não ouve falar da importância de Carlos Gomes? Na minha visão, e eu acho que é a visão que o Rubem Fonseca traz para dentro da obra, é que ele fica prejudicado justamente na virada, no final do século XIX, 1889, quando cai a monarquia de Dom Pedro II. Dom Pedro II vai embora, né, fugido do Brasil, e se instala a República no país. A música, os valores nacionalistas do Carlos Gomes, a ideia, né, desses símbolos nacionalistas estavam muito ligados à monarquia de Dom Pedro II. Ele vai ser insistentemente acusado de se beneficiar, de ser um parasita do Estado, de receber dinheiro e não entregar lá coisas muito interessantes, o que é duvidoso. Rubem Fonseca é um apaixonado pela obra dele, foi a fundo na história dele, um sujeito que tinha muitas amantes, gostava dessa vida de um homem intenso, que viajava essa procura do gênio pela sua música, e ele foi sim muito reconhecido, mas muito mesmo, gente. Esse homem tocava no Teatro Scala de Milão, que era um dos centros mais prestigiados, se não o mais prestigioso da Europa em termos de óperas, tá? Então ele foi sim um grande nome. Nem eu não tinha realmente ideia do quão grande foi o Carlos Gomes lá fora, certo? Porque pra cá eu sei, já conhecia, já sabia da importância e principalmente do destaque que tem a principal obra dele, que é a ópera O Guarani, baseado na obra do José de Alencar. Tá? Então, um grande nome do romance indianista
certo? Também figura importantíssima para o mundo da cultura do século XIX brasileiro. O José de Alencar viu a adaptação, esteve no teatro quando foi estreada a ópera do Carlos Gomes e não gostou da adaptação, mas sabia a importância de ter sua obra levada a uma ópera. Ele fez alguns ajustes, tal, que o José de Alencar não ficou contente, mas ele falou assim: essa música vai perpetuar a minha obra. As pessoas vão escutar a ópera, vão escutar a música e aí vão se interessar pelo meu livro. Isso vai me dar fôlego, isso vai me dar status. Ele sabia disso. A morte, né, o final da obra e da vida do Carlos Gomes é um tanto quanto melancólica, né, sempre com muitos problemas financeiros, também gostava de gastar muito, queria ter castelos, né, grandes propriedades na Itália, e ele vai morrer no Brasil meio que esquecido, né? Depois vão arrumar assim, uma fotografia, a história da fotografia da morte dele também é muito interessante, é sensacional. Eles arrumam, tem uma pintura, né? Tem um quadro e tem uma fotografia onde eles arrumam ele, porque ele estava acabadaço, ele estava sem grana mesmo, então eles dão uma ajeitada, como que dizendo, né, nós estamos cuidando do nosso grande nome da música erudita, né, da música operística do Brasil. Sensacional, gostei demais, né? Também para detalhes finais aqui para a gente fechar, o Selvagem da Ópera tem essa coisa do selvagem, né? Do indianismo brasileiro, né? Dessa coisa do estranhamento para o europeu. Ele ganha, claro, esse apelido dos europeus. Então, o selvagem, porque ele tinha assim os cabelos, né? A tez, a pele escura, então dava esse jeitão de uma mistura entre um homem negro, traços de um índio, que ele alisava o cabelo, né, e tentava passar uma imagem um pouco mais ocidental. Mas, né, tá aí o seu nome, o Selvagem da Ópera. Não esqueçam, escutem Carlos Gomes, Antônio Carlos Gomes, e leiam Rubem Fonseca. Livraço. Grande abraço para vocês. Deixa aqui seu comentário, vai até o Instagram, também estamos lá. Pede, conversa com a gente, fala que livro você quer que a gente comente aqui. Fala, não. Grande beijo para todo mundo, até a próxima, valeu!